Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, causados por uma rotina de trabalho muito desgastante. São alguns dos sintomas da Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional. Muito comum em quem atua com excesso de pressão no trabalho. O transtorno emocional pode inclusive levar a quadros de depressão. Nós vamos entender melhor o assunto e saber como prevenir e tratar a doença no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, estamos começando o programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Agradecemos desde já a sua audiência, a sua companhia e eu recebo aqui no estúdio do Saúde e Qualidade de Vida de hoje a psicóloga cognitivo-comportamental Suzeli Santos, também sócia proprietária da Cognitar Clínica de Psicologia. Isso, né, Suzeli? Falei certo. Certo. E vamos, para entendermos melhor, né, o que é a Síndrome de Burnout, né, e como ela vem acometendo aí principalmente os trabalhadores, dá para se dizer, em todo o planeta, né, Suzeli? Exatamente. Muito obrigado por ter vindo ao Saúde e Qualidade de Vida, um prazer recebê-la aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já começo, né, te perguntando, e também para que fique claro aí para o nosso telespectador, para quem acompanha o Saúde e Qualidade de Vida, como nós podemos conceituar a Síndrome de Burnout, ou então a Síndrome do Esgotamento Profissional, seria isso? Sim. Primeiramente, Lúcia, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui falando de um assunto tão relevante, né, para as pessoas do mundo todo, como tu realmente falou, e para o mercado de trabalho também, né, para essas orientações também serem, né, levadas em conta, não somente para as pessoas, mas para os colaboradores, para os funcionários também, né, os trabalhadores. Ela é uma doença, bom, primeiro, é uma doença. Sim, é uma doença. E ela é uma doença relativamente nova, recente? Como é que a gente pode conceituar? O que dá para se dizer? Na verdade, Suzeli? sim, tem duas partes. Podemos dizer que ela não é nova, mas é nova. Pelo seguinte motivo. Na verdade, o Burnout, ele foi, vamos dizer assim, trazido como uma possível doença em 1970 pelo psicanalista Albert Lewerdowski. Sobrenome meio complicado. O sobrenome dele é meio complicado, mas é isso. E ele passou por uma situação assim e ele fez um estudo sobre o que ele estava sentindo e passando, né, no trabalho. Então, ele era psicanalista alemão e aí então ele começou a pesquisar junto com outras pessoas, outros pesquisadores, e definiu que ele tinha, né, que ele estava acometido pela Síndrome de Burnout. No Brasil, ela chegou aqui na década de 80. Tá, alguns psicólogos e psiquiatras começaram a perceber que ela era desenvolvida no local de trabalho, tá? E que ela trazia prejuízos, tanto para a pessoa, para o indivíduo, quanto para o empregador. Então ela é assim, ela não é nova, mas ela está sendo nova pelo seguinte motivo: ela já fazia parte do CID-10, tá? Que é a classificação, né, internacional de doenças. Porém, eles definiam ela como uma doença do estresse crônico, só, ou um estresse
um estresse que não fosse, por exemplo, não contemplava outros tipos de estresse. Ele ficava na lacuna, assim. A pessoa tinha vários sintomas, eles não conseguiam, vamos dizer assim, encaixar esses sintomas em qual transtorno específico. Não era nem depressão, não era nem ansiedade, e aí ele ficava, mas ele era muito parecido com isso. E agora, né, esse ano, na verdade, em 2019, foi feita uma reclassificação no CID, tá? E aí o CID, a Classificação Internacional de Doenças, ele então adaptou, né, ao burnout como uma doença mental, né, designada, né, do trabalho, onde ela surge, né, do trabalho. E aí então agora ela tem é específica do trabalho. Específica do trabalho. O que acontece? Hoje, no 1º de janeiro de 2022, o Ministério do Trabalho, então, reconheceu a síndrome de Burnout como uma doença do trabalho. Isso somente agora? Agora. Em 2019, o CID fez a reclassificação, colocou ele para dentro agregou mais sintomas que ela já vinha apresentando, descartar as possibilidades dele estar agregado a outros tipos de doenças mentais, distúrbios, e criaram, então, somente uma doença específica, que é a síndrome de Burnout. Antes nós não poderíamos dar um atestado, os médicos não poderiam dar um atestado de que a pessoa tinha síndrome de Burnout. Eles citavam o CID Z73, só que o Z73 dizia que era doenças estressoras, doenças extremamente estressoras. E ficava assim, só que não sabiam quais os tipos de doença que ele originava todo. E agora eles daí o que seria um grau de estresse, assim, lá nas nuvens, lá no máximo? Exaustão. Estresse, exaustão crônica. Exatamente assim. O que acontece? Porque o que até aproveitando que tu estás falando, a exaustão, ela vem a ser o que? Além do estresse, quando passa, se torna a exaustão. Exato. O estresse é normal do ser humano, né? Nós temos um nível de estresse que todo ser humano sente em algum determinado... né? Em algum determinado momento. Ele tem que ser... Existe isso para ser o equilíbrio. Só que, o que acontece? Nós devemos ter... Quando a gente percebe que esse estresse ele tá persistente, né, repentinamente junto com a gente todo o tempo, né, ele já está crônico, ele já está em uma exaustão, ele está no limite. A pessoa já está indo, né, tendo sintomas sinais de que ela está indo para um lado de algum tipo de doença. Vamos fazer só, olha, esse programa vai ser pouco, eu acho, para tanta coisa, né, Com Suzeli? certeza. Vamos fazer só um parênteses aí. O estresse, tu mencionou aí algo que me chamou a atenção, ele é necessário para a nossa vida? Tem que ter o estresse? Tem que ter para equilibrar. Sim. Explica rapidamente para a gente melhor isso aí. O estresse, ele faz parte das nossas, vamos dizer assim, das nossas defesas, dos nossos movimentos. Por exemplo, sei lá, tu vai apresentar um programa que tu nunca apresentou, tu vai ter um nível de estresse, ele vai te dar uma ansiedadezinha, mas ele vai trazer um estresse junto com isso. Então é uma defesa do corpo a um evento que vai acontecer ou que está acontecendo. Ele te deixa ansioso, ele te deixa no limite ele te dá um limite emocional que chega, vamos dizer assim, eu tô muito ansioso, será que eu vou dar conta disso? Então ele causa um estresse. É um sintoma físico normal do ser humano. Mas ele tem que ter limite. Sim, e ele obrigatoriamente, necessariamente, ele é, digamos assim, benéfico? Necessário. Necessário ou maléfico? Não, na verdade ele é necessário, porque ele faz parte do desenvolvimento do ser humano. O que acontece? Ele tem que ter limite. Porque sempre quando a gente fala em estresse, eu estou estressado, enfim, é muito estresse, normalmente isso é mais é visto sempre como um malefício, né? Com algo assim, ruim, algo negativo, algo... Sim. E tu estás dizendo aí que o estresse, de certa forma, ele é necessário para ver esse equilíbrio. Exatamente. Então aquela pessoa que é super tranquila, que é calmíssima, ela é meio desequilibrada, não? Não chega a ser desequilibrada, talvez ele saiba equilibrar o estresse dele. Entendeu? Ele saiba, talvez, administrar o estresse dele. Não é dizer que muito pelo contrário, é equilibrado. É desequilibrado. Talvez ele tenha uma inteligência emocional suficiente para saber administrar esse nível de estresse, assim como para saber administrar a ansiedade, o medo e tudo mais que a gente sente, né? Bom, então vamos voltar lá ao Burnout, então. Vamos. Tu estavas falando que daí é uma síndrome, é uma doença específica, então, do trabalho, Agora, né, sim. Suzeli? Antes não.
Por que demorou tanto assim, ó? Somente agora, tu vê, algo que começou, tu começou com uma data lá bem lá atrás, 70, né? Na década de 70. 80 no Brasil, chegou no Brasil. Aí 2019, 2019 o CID resolveu pensar eles consideravam distúrbio, né? Ou síndrome de Burnout, ou de esgotamento profissional, porque eles não tinham embasamento suficiente que comprovasse que ele não era uma depressão, que ele não era uma ansiedade, e não tinha uma origem específica, era muito dúbio ainda. Será que é do trabalho? Será que é da vida da pessoa? Será que é da funcionalidade dele enquanto ser humano? E o que aconteceu? De um tempo, eles fizeram um estudo, de um tempo para cá, os pesquisadores fizeram vários levantamentos, né? E foi comprovado que sim, que o burnout, ele é originado, na verdade, um dos requisitos para ele ser comprovado como doença do trabalho, ele tem que ser necessariamente originado no trabalho. Tem que começar lá. Exatamente, por isso que os profissionais, multiprofissionais que trabalham para fazer esses diagnósticos, psicólogos e psiquiatras principalmente, a gente tem que ter uma escuta muito ativa ao nosso paciente, para saber qual é a origem mesmo, porque daqui a pouco ele chega dizendo que era o trabalho, mas ele traz todo um outro histórico da vida dele, que o gatilho é bem antes, e no trabalho é só o ambiente, que talvez tenha um outro gatilho que, vamos dizer assim, liberte aquele trauma que ele tinha no passado. Ele parece que é o trabalho que está aparece ali, digamos assim. E o trabalho fica culpado por isso. Então, por isso que é muito importante e deve ser feita uma avaliação. E é difícil constatar isso? Bem difícil. Por quê? Tem que ser feita uma avaliação bem criteriosa. Por quê? Porque a pessoa ela pode estar com depressão, ela pode estar com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela pode estar com pânico, e nós temos que cuidar. Primeiro a gente tem que descartar todas essas outras possibilidades. E depois, por isso que é importante a gente levar em consideração a escuta, de ouvir muito, ter muita base, de saber que talvez seja o espaço do trabalho, né, o espaço laboral, ou ele já tem um histórico que está desencadeando isso. Não é fácil fazer o diagnóstico. É uma, digamos assim, é quase que uma investigação, Suzeli. Exatamente. Para os psicólogos não se torna difícil, né? A gente tem testes, ferramentas que a gente usa, né, para a gente chegar a fechar uma conclusão de um diagnóstico junto com o psiquiatra, né? Outros profissionais médicos também. Então, a gente vai fazendo isso, vai descartando as possibilidades até a gente chegar. Até chegar no... Bom, agora, depois de todo esse relato teu aí, nesse primeiro momento aqui no programa, dá para se entender o porquê, né, que a Suzeli respondeu, que é e não é uma doença relativamente, quando eu fiz a pergunta, né, se é uma doença relativamente nova, porque, como a gente falou, né, lá década de 70, 80, enfim, até chegar a esse momento de janeiro de 2022, quando foi reconhecida. Suzeli, e quais são se tem, né, quais são os principais sintomas da doença de Burnout? Claro, tem toda essa investigação aí que tu falaste agora há pouco, né, para constatar, mas assim, de que forma, né, começam ali os indícios de que a pessoa pode estar sendo acometida disso no seu trabalho, na sua atividade profissional, na sua empresa? Certo. Na verdade, o Burnout ele tem o lado bom e o lado ruim. Então, assim, o lado não é um lado bom no sentido assim, a pessoa ela não a sensação que a gente tem quando a gente fala em Burnout, e pessoas talvez que estejam nos escutando, né, e enfim, até eu mesmo antes de estudar mesmo profundamente o assunto, a ideia que a gente tem é que o trabalho origina essa síndrome. É o trabalho culpado, o trabalho é o culpado pela síndrome. A gente tem essa sensação. Tu não tinha atividade profissional. Atividade profissional. Eu tô todo nesse nível de estresse, tô com diagnóstico fechado que eu tô com síndrome de Burnout, e o trabalho que é o culpado disso tudo. Só que o que acontece? Essas pessoas que eles ficam acometidas pelo Burnout, é aquela pessoa que tem hiperatividade, ele tem hiperfoco no trabalho, ele só foca no trabalho. Sabe quando aquela pessoa quer dar tudo de si para o trabalho, entregar tudo perfeito, no prazo, não admitir erro,
ser, né, tipo assim, ser o melhor com o chefe, com os colegas, ele quer fazer isso, e aí ele vive só pro trabalho. Esquece da vida social, descarta convites, não faz mais atividades físicas, não tem atividade de lazer, família tá lá dentro do núcleo familiar e tá falando de trabalho, ou tá trabalhando. Outra questão na verdade, então, assim, origina do quanto a pessoa se dedica para isso no início. No meio... Isso já é um sinal. Isso já é um sinal, já é um sintoma. No meio, ele já começa a ficar, ele já não dá mais conta disso tudo, dessa forma de trabalho, ele tá no limite, tá? Porque ele não tem o equilíbrio, ele tá só se doando, tá? Ele não tá escoando o lado do equilíbrio, por exemplo, de alívio dessa demanda enorme de trabalho que ele criou. Daí ele começa... Tá vivendo 100% aquilo ali. Exatamente. E o que acontece? Daí ele começa a ficar agressivo e irritado. Chega, não tolera, por exemplo, eu chego a falar com o Vilseu, eu não tolero que hoje o Vilseu me diz tal coisa e, né, desconta em ti, te trato assim, né, sei lá, falo alguma coisa que vai te afetar, vai te deixar numa situação que tu não está entendendo por que eu estou falando assim. Então eu venho ter um comportamento de agressão, um comportamento agressivo com os meus colegas, seja verbal, seja de anulação, tipo, meu colega, faz de conta que tu não existe. E aí, porque eu estou irritado, mas porque eu criei toda aquela carga de querer fazer tudo pelo trabalho. E a outra questão é a exaustão, é o cansaço e a apatia. Depois, né, são passos que a pessoa vai criando. E aí, quando ele está no nível de cansaço extremo e apático, ele já está entrando num processo daí doentio que ele vai ter que procurar ajuda. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E às vezes a ideia que as pessoas têm é que o trabalho que originou a doença do burnout, a síndrome, e sim, é o trabalho, mas muitas vezes é nós que não sabemos administrar a nossa vida como trabalhador ou colaborador. Então, por isso que é importante também saber que não é o trabalho só que origina isso. É a pessoa também que ela possibilita, ela deseja isso. Mas e até que ponto o profissional, digamos assim, é culpado disso? Porque é algo que ele acaba, como tu falaste, né? A pessoa acaba entrando nesse ritmo, se permitindo, né, formar todo digamos assim, essa sistemática, né, de trabalhar, de enfrentar a vida profissional. Quer dizer, é o trabalho, mas tem um percentual, acredito que grande, do comportamento, né, da postura, de como a pessoa, daquilo que ela mesma tá fazendo, né, exatamente, Suzane? assim, a pessoa, é exatamente isso, é característico da personalidade da pessoa. A pessoa não consegue dividir as suas funções enquanto ser humano, ela não consegue ser só trabalhador, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou cidadão. Ele só assume uma função, um papel que ele tem. Eu sou só trabalhador e é isso que eu vou fazer. E ele quer dar 100% ali. E aí começa as questões acontecerem, e aí começa então, é aí que é vamos dizer assim, o gatilho para o início da síndrome de Burnout. Por isso que é importante a pessoa procurar psicólogo para fazer psicoterapia, para ele chegar num consenso que ele tem que ter um equilíbrio entre se doar para o trabalho, mas também se permitir a desempenhar as outras funções da sua vida, os outros papéis que ele tem na sociedade, né, no núcleo familiar, etc. Conhecer os limites. Exatamente. Aprender a conhecer os limites. Exatamente. Uma das primeiras coisas é isso, é se conhecer, né, saber, ficar atento aos sinais. O que está acontecendo comigo, né? A escuta é importante, dizer não é importante, né? Que a gente tem muito de assumir as coisas, então... Pois é, justamente agora surge um outro questionamento. A pessoa que está entrando nesse processo, ela consegue ter essa noção de que está nesse ritmo, que está com a doença de Burnout, ela chega a se dar por conta? Não. Ou não? Não, é muito difícil. E principalmente isso é um desafio nosso no consultório. Ela acha que aquilo é uma coisa normal. Ela acha que é o comportamento dela se doar totalmente para o trabalho, de forma que aquilo extrema, é normal. E ela gosta disso, porque ela se sente útil. Só que a utilidade dela já está em excesso. Entende? Para ela. E aí, então, por isso, esse é o nosso maior desafio no consultório.
Como que a pessoa chega lá e diz, não, mas o meu trabalho não me incomoda. Só que na verdade... Fazer tudo que eu faço não me incomoda, mas ele está tendo já prejuízos na saúde mental, na saúde física. Os sintomas, viu, eles são tanto físico quanto psicológico. Físico, taquicardia, dor de cabeça, náusea, dores nas articulações, dor lombar, por aquela ansiedade de querer fazer tudo perfeito, de querer atender tudo e, enfim, contemplar tudo 100%. Isso, gastrite nervosa, tudo isso. Daí tu procura todos os tipos de especialistas para tratar as questões físicas e na verdade, ela é mais psicológica do que física e também é mais laboral, né? Que é lá onde está o gatilho. E as questões psicológicas são: a pessoa fica com estresse, a pessoa fica irritada, a pessoa fica com falta de memória, a pessoa fica, não consegue se concentrar, né? Ela perde a atenção, a memória dela fica muito fraca, tanto que ela pensa, meu Deus do céu, eu tô com algum problema de memória, não estou dando conta disso. Então, assim, são são sintomas físicos e psicológicos e emocionais que vão se somando. E aí a pessoa, quando ela está naquele nível, no nível 3 que eu te falei, que é exaustão, cansaço e apatia, ela já começa a ficar preocupada, porque existem umas falhas nesse processo sistemático do trabalho, que ela se doa totalmente, ela já começa a falhar. Ela começa a falhar na hora que ela percebe que ela está agressiva, ou que os colegas estão reclamando que ela está agressiva demais, irritada. E isso repercute, né, na equipe profissional. Quer dizer, é um sinal, o tratamento com as outras pessoas, também, com os colegas, com as pessoas que estão ao redor. Já é um sinal que ele não está bem. A outra coisa é a exaustão, o cansaço e a apatia. Mesmo que tu tire férias, tu tire licenças, tu volta com a sensação que tu está muito cansado. Como se tu nunca tivesse tirado férias, como se tu não tenha descansado. Já é uma outra questão. Bom, nós vamos seguir falando sobre isso. Eu acho que nós vamos agora para um intervalo, né? Temos que chamar um intervalo, né, Marcelo? Então, nós estamos conversando hoje com a psicóloga cognitivo-comportamental Suzeli Santos sobre a doença de Burnout. O Saúde e Qualidade de Vida faz um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, porque o assunto hoje, olha, é interessante, tem muita coisa. Não saia daí, nós já voltamos. Cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje e nós estamos aqui em nossos estúdios com a presença da Suzeli Santos,
que é psicóloga cognitivo-comportamental, também diretora, sócia proprietária da Cognitar Clínica de Psicologia. Né? Bom, estamos falando, né, a Suzeli está falando, nos explicando aí sobre a doença de Burnout. E ela comentava no bloco anterior a respeito, ela fez uma menção ali, que agora eu quero já pegar esse gancho e fazer uma outra pergunta, que ela mencionou ali a questão de férias. Então, assim, ó, conforme tu estavas explicando, comentando no bloco anterior, Suzeli, nem o período de férias resolve esse problema, nem durante as férias aquela pessoa que tem a doença de Burnout não dá uma acalmada, o ritmo segue o mesmo em férias, ou dá uma amenizada? Viu, Seu, a pessoa tem desenvolvido o hiperfoco nela no trabalho, que ela focada. Ela é tão focada, ela vive para isso. Na verdade, tem pessoas que a identidade deles é só vista como o profissional. Nós temos pessoas hoje que só se identificam como o profissional tal, né? O médico, o enfermeiro, o psicólogo, o psiquiatra, o mecânico, a professora, o policial. Eles não conseguem ver a Suzeli atrás da psicóloga. E então isso, a pessoa que tem hiperfoco no trabalho, que ela só vive para isso, que ela já está acometida com a síndrome de Burnout, ela não consegue desligar e não consegue sair da exaustão, do cansaço e da apatia, nem mesmo depois de um período de 30 dias de férias. Porque ela fica nas férias pensando no trabalho, ou talvez muitas vezes conectada com colegas, com e-mail, com WhatsApp, e ela não consegue desligar o trabalho, porque ela só consegue se visualizar como alguém útil se ela estiver se doando, colaborando com algo que ela pode desenvolver para alguém. Desempenhando a atividade que vai dar um benefício para alguém, seja o trabalho que for, né? Seja a função que for, a atividade que for. Então, as férias, para essas pessoas que já estão acometidas com Burnout, não fazem E o correto seria desligar, né? Claro, é justamente por isso que a pessoa trabalha, né, 12 meses e tem mais um mês para ela descansar, justamente para ela recarregar as energias, tanto física quanto mental. Isso é muito necessário e importante para que a gente venha depois desempenhar novamente mais um ano de trabalho com proatividade. Dá uma arejada, Exatamente. Né? Bom, com relação ao tratamento, como é o tratamento para a doença de Burnout? Como eu te falei antes, o diagnóstico ele é feito com uma equipe multidisciplinar, né, com psicólogos e psiquiatras principalmente, mas também com a ajuda de outros médicos de outras especialidades. A partir do momento que está fechado o diagnóstico, começa o tratamento. O tratamento ele pode ser com psicofármaco, né, com medicamentos, através, né, da orientação do psiquiatra, deve ser concomitante com a psicoterapia. Então, ele está junto com o acompanhamento do psiquiatra, com a terapia medicamentosa, e também ele deve estar com o processo junto com a terapia. Para quê? Para ele resignificar o entendimento de que a vida dele deve ter um outro viés, não somente a doação para o trabalho. Então, o tratamento é feito de várias formas, com medicação, com psiquiatra, com psicólogo através da psicoterapia, e nós indicamos vários lazer, atividades diferentes, passeios, jogos, sair com amigos, conexões com as relações. Isso é muito importante. Então, assim, a pessoa ela tem que se readequar e se adaptar a uma rotina onde não seja exclusivamente a área laboral. Se reeducar, digamos assim. Se reeducar, exatamente. Suzeli, e isso demanda, não sei se vocês têm esses dados, enfim, ou se varia muito, é muito relativo, e isso demanda quanto tempo este tratamento para a doença?
esse tratamento da doença? Assim, viu, na psicologia tudo depende, né? Depende do paciente, depende do grau, né? Do diagnóstico que ele está, depende do grau de emoção e psicológico que ele se encontra, e qual é o nível de estabilidade ou instabilidade emocional. E tem muito a questão também e tem muito também a questão de interrupção do tratamento, quer dizer, a pessoa por algum motivo não quis ir mais, parou, seguiu. Por resistência, por achar que não é por esse motivo. Então, não tem como a gente dar um prazo de início, meio e fim do tratamento. A terapia cognitiva, ela sempre, nós somos focados nas emoções, se pensamos, nós agimos, e se nós agimos, nós nos comportamos. Então, a gente tem um prazo, a gente sempre dá um prazo mais curto, assim, porque a gente é mais focado no tratamento, com técnicas, com práticas específicas. Então, quando a gente percebe que o paciente já se psicoeducou sozinho, a gente libera ele para que ele consiga, né, se desenvolver e tenha autonomia para desempenhar as suas demandas diárias e da vida sozinho. Então, isso vai depender muito do paciente, que perfil ele tem, qual é o tipo do meu paciente, que idade ele tem, qual é a rede de apoio dele, isso é muito importante, qual é a rede de apoio no trabalho, qual é a rede de apoio familiar, qual é a rede de apoio social. Então, eu dependo de tudo, nós psicólogos principalmente, dependemos de toda essa rede para que nós consigamos, então, fazer um tratamento onde a gente que tenha, né, tanto para o paciente quanto para a gente, um resultado satisfatório. Bom, e aí eu quero te perguntar agora, é reversível, se consegue tratar e ter um resultado positivo, quer dizer, essa pessoa pode se recuperar, enfim, se reeducar, seguir trabalhando dentro de um limite normal e ter uma vida normal. Sim, consegue se psicoeducar, né? E trabalhar as crenças de que não é só o trabalho que alimenta a identidade dele, né? Que ele tem outras identidades além da profissão dele, né? Do cargo, da função. E sim, a gente reduz muito e tem os resultados super positivos, assim. Aproveitando assim a tua fala, eu gostaria de fazer um gancho para as pessoas também não ficarem com uma dúvida. Existe a síndrome de Burnout, ela pode ser originada da forma como eu falei, de quando a pessoa se doa muito e aí ela se doa inteiramente, né, para o trabalho e esquece todas as outras funções da vida. Mas também o trabalho ele pode ser um gatilho para que desenvolva outros, vamos dizer assim, eu acordo de manhã e não quero mais ir para o meu trabalho. Tem aquelas pessoas que, a síndrome de Burnout, por isso que eu te falei, ela tem um lado que é, vamos dizer, o culpado não é o trabalho, é o perfil e a característica da personalidade da pessoa, assim como aquelas pessoas que já estão estafadas, já estão numa exaustão do trabalho, não gostam da rotina que fazem, não gostam do desempenho do trabalho, se sente que não tem condições ou tem uma questão de se sentir incapaz de desenvolver um bom trabalho, e aí eles têm a crença de que eles não estão desempenhando um bom trabalho, mesmo tendo feedbacks positivos. Então eles pegam, vamos dizer assim, uma aversão ao trabalho. Então de noite, quando já chega em casa cansado, e a exaustão vai aumentando, o cansaço, a apatia, porque no outro dia cedo vai ter que voltar para aquele espaço onde ele tem a aversão de estar ali. Aí também surgem vários outros sintomas, né? Todos eles parecidos com o que eu te falei, físicos e psicológicos, que daí sim é o trabalho que é o fator estressor. Não é a pessoa que se dedicou tanto para que o fator estressor tenha sido desencadeado. Mas aí tu tá falando, se é que eu entendi, que daqui a pouco a pessoa, ela tá num nível assim, já tão passando do limite, que ela já, digamos assim, que ela não sei se eu interpretei bem o que tu falaste, que ela já não tá mais gostando da atividade, do trabalho, quer dizer, já à noite pensando, né, e que tem que ir no outro dia, e ao mesmo tempo ela segue se doando, segue, digamos, entre aspas, apaixonada pelo que faz. Daí a paixão já passou. Já está em outro momento. Ela já está num outro momento. Ela se doou tanto que ela chegou ao ponto que ela não teve, vamos dizer assim, não teve mudança de vida, não vê perspectiva de alcançar outros objetivos dentro do trabalho, não vê que vai ter uma mudança de carga horária ou de salário. E aí ela começa a entrar num processo de adoecimento, porque ela vê que aquele trabalho que ela está vai ser sempre assim.
e ela já não gosta mais de fazer isso. Entende? E aí o trabalho realmente acaba, né, sendo um fator estressor. A pessoa pode adoecer a partir daí, começar a ver o trabalho como a pior coisa da vida dela. E a gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso no consultório, por exemplo. Esse paciente que traz essa demanda, essa queixa de que o trabalho está originando isso nele, é mais fácil do que aquele que se doou tanto que ele não acredita que toda doação que ele fez origina tudo isso que eu li para ti antes, agressividade, irritabilidade, exaustão. Ele pensa, não, mas eu amo tanto o meu trabalho, isso não vai me originar tudo isso. Esse é mais difícil da gente fazer ele entender que ele tem a síndrome de Burnout do que aquele que percebe que o trabalho está sendo gatilho para desenvolver sintomas físicos, emocionais, psicológicos, etc. Suzeli, no bloco anterior, tu falaste assim, né, iniciou fazendo aquela retomada lá da década de 70, 80, enfim, que nós já citamos várias vezes. O estudo dessa doença, para vocês, né, como profissionais da área, ele sempre existiu, também é algo que vocês como profissionais tiveram que se dedicar mais de um certo tempo para cá, enfim, digamos, se especializar mais pontualmente nessa doença. Como é que foi para vocês assim como profissionais? Na verdade, Vilceu, como eu te falei, no nosso DSM, que é o nosso Manual de Diagnósticos de Saúde Mental, ele já fazia parte, tá? O síndrome de Burnout já existia. Não existia como uma doença reconhecida pelo Ministério do Trabalho. A pessoa, antes, nós tínhamos que dar laudos, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, mas o psiquiatra, a questão do atestado, ele não podia colocar que a pessoa tinha síndrome de Burnout, porque não tinha, ela tinha um CID, o Z73, mas que era reconhecido como um estresse absoluto, né, e no limite, e outro era aquela questão que eu te falei no início, que não era como se um estresse que não contemplava nem outro tipo de doença mental. Sim, como tu já havia explicado anteriormente, então, assim, quer dizer, não existia. Não existia. Daí nós tínhamos que colocar aquilo, então nós não podíamos dizer que era o trabalho que originava. E aí vinha a questão, será que ele está com depressão? Então a questão toda era assim, qualquer atestado que os médicos davam, era a pessoa está com depressão. E na verdade ela estava com uma depressão originada do estresse do trabalho. Entende? Ela chegou no limite do estresse dela, que ela originou uma depressão, uma ansiedade, uma TAG, uma ansiedade generalizada. Então, nós sempre usamos a questão do DSM como o nosso, vamos dizer, guia para a gente entender. E a demanda que o nosso paciente traz, é em cima dela que eu vou ver os critérios no DSM para ver se ele se enquadra, né, no CID, né, Z73, que é a questão... agora, né, reconhecido como síndrome de Burnout, uma doença reconhecida pelo Ministério do Trabalho, onde hoje o empregador ele é obrigado a dar, né, o afastamento por 15 dias para o paciente, se ele vir apresentar um atestado que é reconhecido por um psiquiatra ou por um psicólogo de que ele está com síndrome de Burnout. Antes não era, tu colocava, a pessoa está com afastamento por CID F3, que é qualquer coisa da saúde mental. O F no CID é todas as doenças da saúde mental. Então, o F3 ou algum outro tipo de F. Então, assim, nós não tinha como dizer que era síndrome de Burnout, mas nós entendíamos que o trabalho era o gatilho para desencadear todos aqueles sintomas que ele trazia para nós no consultório. Isso acontecesse. Exatamente. Então, pois eu já ia te perguntar, então as pessoas que são portadoras dessa doença, hoje elas, digamos assim, elas têm direito à licença, digamos, a licença médica, Tem direito a atestado, tem direito à licença médica para atestar, na verdade, a licença saúde, né? Sim. Para cuidar da saúde. O empregador é obrigado, né, a pagar ele por até o 15º dia. A partir daí, então, o INSS faz uma avaliação em cima dos laudos do psiquiatra e do psicólogo, ou da equipe multidisciplinar, e se precisar, depois do 16º, vai para o INSS, e o INSS vai continuar, né, acompanhando essa pessoa e pagando, né, o valor que ele tem direito a receber. Sim. Mas agora o cidadão, o servidor, o colaborador, enfim, pode chegar lá no seu chefe e dizer,
Eu estou com síndrome de Burnout. Agora é oficial. Agora é oficial porque o Ministério do Trabalho assumiu como reconheceu como uma doença do trabalho. Suzeli, com relação a gente sempre fala, né, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Se nós fôssemos falar sobre prevenção, né, a respeito da doença de Burnout, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo neste momento e que daqui a pouco de alguma forma se identificaram, né, com todo esse relato, com todas essas explicações que tu estás fazendo desde o início do programa de hoje, poxa, olha, posso estar, quer dizer, o que com relação a prevenir, o que tu diria, vamos parar com isso, vamos, né, diminuir tal coisa, vamos cuidar isso, cuidar aquilo, tem uma maneira de prevenir? Sim, o empregador tem que ficar sempre atento, né, a todas as questões que acontecem, ele deve, né, ficar atento dentro do que acontece no ambiente de trabalho. Ele deve fazer treinamento para, né, que os chefes, que os líderes tenham uma melhor comunicação, né, e a interação interpessoal com o servidor, com os profissionais. O reconhecimento é uma das coisas mais importantes para uma pessoa. Então, o reconhecimento e os feedbacks dados pelos gestores ou pelos líderes dos grupos de equipes é uma das melhores coisas, uma das melhores ferramentas para a prevenção, é reconhecer o trabalho. Todo trabalhador que é reconhecido, ele tem mais vontade de dar aquilo que ele foi reconhecido. O trabalho que ele... reconhecer o meu trabalho, então eu quero dar mais disso. Então ele vai ser mais proativo e ele vai ser mais feliz e vai dar um retorno muito mais positivo para a empresa. A outra questão é a colaboração entre colegas. Vamos dizer assim, estimular isso. Os gestores têm que estimular a comunicação, os bate-papos, as interações, fazer grupos de, vamos dizer assim, café da manhã, bate-papo um dia, sair um pouco do ambiente de trabalho, fazer uma coisa diferente, integrar o grupo. Então, a colaboração com os colegas é muito importante também. A questão, vamos dizer assim, cuidar da alimentação. Oferece lá na tua empresa uma alimentação, né? Cuidar da alimentação, menos açúcar, menos alimentos gordurosos, porque esses alimentos eles acabam potencializando vamos dizer assim, a inflamação no cérebro. Então, assim, tem que ser quanto mais leve, né, a alimentação, mais balanceada, melhor é. Estimular palestras, né, motivacionais, estimular o espaço de escuta e fala, que isso é muito importante, estimular o espaço para que ele tenha como descansar no período do intervalo, estimular ele ir no psicólogo e no psiquiatra, caso tu está percebendo que ele está trazendo, né, alguns sintomas que antes ele não trazia, algum esquecimento, trazendo algum prejuízo. Estimular muito a questão da segurança do trabalho, o uso de EPIs. Isso mostra para o teu colaborador que tu está preocupado com ele. Tudo isso que tu falou agora são formas, são maneiras digamos, da empresa tentar minimizar o risco de o funcionário ser acometido dessa doença. Exatamente. Suzeli, infelizmente nós já estamos chegando ao final, passar rápido, né? O assunto é importante, interessante, enfim, teríamos muito mais outras questões ainda, mas só para nós finalizarmos, já aproveitando que tu estás falando da parte da empresa, e hoje as empresas, elas também, com esse reconhecimento, né? Enfim, agora é oficial, né? A doença existe, né? Oficialmente, como tu explicou, as empresas hoje, elas estão também mais conscientes com relação, elas já têm essa noção de que podem ter pessoas ali dentro, colaboradores que já estão aí nesse ritmo, nesse caminho. Como é que está por parte das empresas? As empresas, felizmente, as empresas estão muito mais colaborativas e empenhadas a desenvolver atividades e práticas que vão dar um retorno positivo para a saúde mental e física do seu colaborador. Agora, né, que a síndrome de Burnout é reconhecida como uma doença do trabalho, estão mais preocupados ainda. Por quê? Porque antes não tinha como provar que o nexo causal era originado no ambiente de trabalho. E agora tem como comprovar. Pode ser através de uma avaliação de um engenheiro do trabalho, onde vai dar um parecer, de um psiquiatra, na escuta do seu paciente ou num psicólogo, mas então hoje, vamos dizer assim, as empresas que estão acompanhando o desenvolvimento da sociedade e que queiram a melhoria para a sua empresa, tanto de proatividade quanto de
um bom trabalho desenvolvido e que queiram também que o seu colaborador tenha uma saúde boa, eles vão investir nesse cuidado. Então, para que ele não tenha prejuízo, porque se ele não investir, ele vai ter prejuízo. O que acontece? Se o teu colaborador hoje entrar em atestado por 30 dias, que ele está com síndrome de Burnout, a empresa não vai poder demitir ele até 12 meses depois. Se ele ficar em tratamento... Tem essa garantia. Tem essa garantia, exatamente. Tanto que tem isso, claro, isso é mais do jurídico, não é da minha parte, mas no que eu estudei, é como se fosse uma garantia quase que efetiva. Sim. Por um bom tempo, não pode demitir ele, já que ele está cometido com uma doença mental dessa maneira. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo esgotou, né? Teríamos ainda outras questões, porque realmente o assunto é interessante, mas quero agradecer aqui imensamente a psicóloga cognitivo-comportamental Suzeli Santos. Obrigada. Também diretora, sócia proprietária, né, Suzeli, da Cognitar, Clínica de Psicologia. Extremamente importante o assunto de hoje, né? Muito relevante, sem dúvida alguma, né, que é algo que algo que não novo e que não é novo, né, mas que é importante falarmos a respeito, porque realmente é importante as pessoas terem essa noção aí, e sem dúvida alguma a gente sabe, com todo esse estresse da vida, com da todo da pandemia, que não deu nem pra gente também tentar ligar um pouco, né, falar sobre isso aí, a pandemia e também a doença de Burnout, mas sem dúvida alguma existem muitos casos, né, a gente tem certeza disso. Muitos, em torno de 30 milhões só aqui no Brasil. Nossa, Então, realmente, queremos te agradecer, Suzeli. Muito obrigado por ter vindo, né? Fica já o convite por uma outra oportunidade para nós terminarmos aqui os... Muito obrigada. Obrigada pelo convite e com certeza vou adorar estar aqui mais uma vez. Para nós terminarmos aí os nossos questionamentos e outras questões que ficaram, né? Certo. Mas sem dúvida já, né, tivemos aí grandes esclarecimentos, né? E tirando dúvidas possivelmente aí do nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Obrigada. Ok. Conversamos então com a Suzeli Santos, que esteve conosco hoje aqui no Saúde e Qualidade de Vida, e assim nós vamos encerrando a edição de hoje, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo programa. Até lá! Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.